Hoje, eu sempre falo, né, para os alunos, nós temos que... O doutor tem esse meu livro aqui? Não, eu comprei, mas não veio, não chegou. É bem interessante, o doutor vai gostar das teses. Eu sempre falo que o uso capião, nós temos que pensar que o processo pode cair com um juiz, uma juíza, que é da vara especializada, vara de registros públicos. Então ele conhece o assunto. Mas o processo de uso capião, infelizmente, pode cair com uma vara civil, na vara civil. E aí é 880, ou é um juiz, uma juíza que gosta do assunto, entende, ou é um juiz, uma juíza que vai fazer confusão. Então, o que nós temos que fazer estrategicamente? Blindar esse uso capião. Por isso, usar o uso capião do 1238, já estamos blindando de certa forma. Porque nós já estamos trabalhando com o uso capião de 15 anos, que cai para 10. Essa questão do uso da tese, da posse complementar, também é uma forma de blindar. Porque se a gente usar na peça o RESP, o recurso especial, a jurisprudência 1361, né, 1361-226, nós também vamos trazer para esse uso capião que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo. A gente não precisa disso. Não precisa porque, independentemente da arrematação, se a gente já tinha a posse, essa posse ela é qualificada para uso capião. Mas é por uma questão de segurança, entendeu, doutor? Mas aí eu vi uma jurisprudência, até mais de uma, É. e daí eles entraram com ação de divisão em 2019. Tá. Eles entraram em agosto, parece, e no mesmo ano ele foi citado. E essas jurisprudências, com a citação da ação divisória, interrompe a prescrição. Aquisitivo. Nós temos, infelizmente, né, temos vários julgados sobre o uso capião, onde o juíza quer se livrar do processo. Então, qualquer coisa aplica a prescrição aquisitiva, né, a falta de prescrição aquisitiva positiva, ou se não, não reconhece o justo título como justo título de boa-fé, alegando que tem vícios. Mas, doutor, nesse caso, esses julgados, essas sentenças que aparecem, pode ver que normalmente é vara civil, porque é um juiz, uma juíza que não conhece o assunto a fundo, né? Porque o fato do doutor ter a posse e ter arrematado o imóvel ou não, isso não inibe o lapso temporal. Só prova a vontade de regularizar esse imóvel, entendeu, doutor? Se nós alegarmos que ele tinha posse de 99 até hoje, como de fato ele tem, né? Caso a defesa, a contestação, ele venha dizendo, não, a tua posse não é de agora. A tua posse é só de 2008 interrompeu e 2019 interrompeu. Eu posso, de qual forma, continuar brigando só pelos 12 anos. Pode sim. Eu posso dizer assim, não, eu posso não ter a posse de 20, mas eu tenho a posse de 12 e me dá o mesmo direito. Pode. O que o doutor pode fazer na peça é falar, olha, a posse realmente é de 20 anos, um exemplo, né? Caso não seja levado em consideração, que seja levado 12, sendo que eu preciso só de 10. E ainda assim, caso não leve em consideração alguma prescrição aquisitiva, que seja de fato aplicado o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme RESP 1361-226, que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Ou seja, o doutor blindou 3 entendimentos na mesma peça, entendeu? É que eu estava imaginando que esse resto eu não ia conseguir usar, porque a partir da citação dele na divisória, parou de correr a prescrição aquisitiva. Então o processo vai continuar andando agora. Mas olha que interessante, esse RESP, ele traz o quê? Quando eu distribuo a ação de uso capião, o lapso temporal que essa ação judicial de uso capião demorar, ela não é um lapso temporal perdido, ele vai ser somado, independentemente de ações reivindicatórias, extinção de condomínio, que causam a negativa da prescrição aquisitiva. Porque esse RESP, ele fala do quê? Da ação de uso capião em andamento, entendeu, doutor? Sim, não, essa dúvida que eu tinha. Outra coisa, essa área é uma área só, né? Não foi dividida. Eu vou entrar com os capião de 50%, mas eu não consigo delimitar os 50%. Ele não está delimitado os 50% que seria dele, que eu vou usar capião. Eu só vou mencionar 50% daquele mapa que eu fiz para o juiz. Só os 50% dele. Não posso dizer... Pode, né? Na verdade, o uso capião é a situação fática, né? O que o doutor tem que fazer na peça? Se tem a planta melhor descritivo atualizado, o doutor junta onde tem a posse fática, a posse de fato, né? A posse real. Não, assim, a posse tem toda a área, né? Mas tem uma metade da área, assim, metade só fora, ele vive, ele reside. A outra metade tem planta de soja onde ele arrenda, né? Então eu poderia indicar aquela parte como que eu quero usar capim, embora não tenha
definida, esse 50%? Poderia sim, doutor. Se peça a área toda, então vai abranger os 50% dele, né? Pode sim. Inclusive esse... Na verdade, nessa ação de divisão, agora, semana passada, o juiz já definiu a área. Já definiu, assim, oficialmente não, mas já está no prazo de 15 dias para ele publicar. Então, se nós entrarmos hoje com o campeão, tecnicamente não estaria dividido. Né? Entendi. Muitos entendimentos mudaram em relação aos campeões, isso nos ajuda muito, né? Principalmente quando nós estamos advogando para o autor. Uso campeão de herança, no passado existia de forma bem centralizada a impossibilidade de fazer uso campeão de módulo rural inferior, né? Então hoje pode, apartamento está pacificado também, e até uso campeão de imóvel público, né? O uso campeão de imóvel público nós aprendemos na graduação que não cabe nunca, jamais, e não é verdade. Hoje, em diversas situações nós podemos fazer uso campeão. Imóvel público desafetado, imóvel público abandonado da União, Estado, Município, que não tenha de fato finalidade econômica, né, o uso, que seja de uso comum de todos, aí tudo bem, não cabe. Mas nós temos várias exceções, então mudou muito, né, o contexto do uso campeão. Nesse caso, a possibilidade mesmo de contar o uso campeão a partir do momento que você distribui a ação, independente se tem ação que interrompeu a prescrição aquisitiva. Isso é fenomenal, né? Quando eu distribuir a ação de uso campeão, eu posso, na inicial, pedir para que ele considere o tempo de ação que tramitou, conte como tempo de aquisição de posse? Pode fazer um pedido chamado pedido alternativo, né? Que seja considerado dessa forma, caso não seja, que seja dessa outra forma. Pode sim, viu? Outra coisa, deixa eu ver se eu me lembrei. Agora, doutor, uma dica de ouro, esse tipo de uso campeão, o que a gente precisa fazer para poder proteger, né? Blindar a nossa peça? A hora que o doutor for desenvolver a peça, tenta criar, antes dos fatos, algumas preliminares. Quando o cliente precisa, justiça gratuita. Quando o cliente precisa, prioridade processual, né? Dá para usar em preliminar, antes dos fatos. Mas nesse contexto, o doutor pode pedir a averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? O doutor pede que o juiz, né, da ação de uso campeão espeça um ofício e envia ao cartório. Vai averbar na matrícula do imóvel que existe esse uso campeão em andamento. Isso ajuda para evitar leilões, né? Induzir, a desmotivar na arrematação de leilão se o imóvel for a asta pública, né? Extinção de condomínio, entendeu, doutor? Bom, isso é interessante porque continua ainda a possibilidade, que é em tese, né? De até leilão. Até porque tem outros credores também que estão pedindo a penhora dessa área, né? Da parte dele. Então, com essa premonitória, realmente pode ir mesmo. Porque desmotiva, né? O investidor, quando vai comprar o imóvel no leilão, a partir do momento que ele vê que tem lá a matrícula, tá suja a matrícula, ele muitas vezes ele desiste, né? Vai para outro, né, doutor? É verdade. Deixa eu ver uma coisa que eu tenho aqui. Agora um detalhe também importante, viu, doutor? Nesse uso campeão, nas preliminares, antes dos fatos, cria também, doutor, pré-questionamento. Por quê? Como é um uso campeão mais complexo, vai dar tudo certo em primeiro grau, acredito muito nisso. Mas como é um uso campeão mais complexo, já deixa determinado na peça, na exordial, juiz, a posse é notória, hein? Há muitos anos. Caso não seja julgado procedente o pedido, isso é uma afronta ao princípio da função social da propriedade, é uma afronta à lei federal. Então fica pré-questionado desde já, para efeitos de recurso especial e extraordinário. O doutor já pode fazer isso em preliminar, dar uma carteirada, no bom sentido, educadamente, né? Ô juíza, lê direitinho, porque senão eu vou recorrer até Brasília, viu? Já deixa avisado ele. É interessante, viu? A minha dúvida agora, eu não estou achando o artigo aqui, tem um artigo que diz que a prescrição, ela 2029, né? Que a prescrição ela tem na cisão ali. Aquela posse entre 99 a 2004, por exemplo, como não tinha mais da metade do tempo anterior do código, eu não conto ela, né? Não estou conseguindo explicar aí. Eu estava em dúvida nisso também. Me explica de novo, doutor. Até 2 anos após a entrada em vigor do Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do artigo 1238, né,
e no parágrafo 5 de 1242 serão acrescidos de 2 anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior. O uso capião, qual que é o que é interessante no uso capião? Nós trabalhamos com posse, e a posse no passado, nós aprendemos na graduação que posse é direitos reais, e não é, né? Na verdade foi um grande erro da graduação. Eu falo que a graduação de direito ela é necessária, senão a gente não estaríamos aqui. Mas infelizmente ela deixa a desejar porque ela ensina muita teoria e não a prática. E na graduação de direito nós aprendemos que posse é direitos reais. Só que houve uma mudança em relação ao conceito de posse. A posse passou a ser considerado o quê? Um direito sui generis, né? Então, a partir do enunciado 492 da quinta Jornada de Direito Civil, a posse é um direito totalmente autônomo em relação a outros direitos. Por isso, diante disso, o enunciado 492 da quinta Jornada de Direito Civil, nós temos o quê? A facilidade de convalidar a posse. Então, uma posse precária, eu entro no imóvel, uma posse precária, ou às vezes nem tenho posse, eu sou inquilino. Poxa, morreu o locador. Morreu o locadora. A partir do momento que morreu, extinguiu o contrato de locação, dali para frente eu começo a fazer posse. Então, é uma mudança interessante, né, que o conceito de posse trouxe, né? O novo conceito de posse trouxe também no uso capião. Porque eu consigo pegar uma posse ruim e com o tempo, em virtude de alguma situação, convalidar uma posse boa. Ou seja, uma posse qualificada para uso capião, entendeu, Eduardo? Sim. Não, beleza, eu acho que é mais ou menos por aí a nossa dúvida que nós estamos peleando aí nós queremos entrar com a ação de uso capião quanto antes que saia. Eu acho que nessa ação de divisão, o juiz nem pode mesmo dar emissão de posse, porque não houve pedido, né? Não houve pedido. Não houve o pedido que divide e depois ido direto na posse. Eles só estão pedindo a divisão. Então vai ter que entrar com a ação autônoma. Agora vamos fazer um croquis juntos, né? Então esse uso capião, o ideal que tem o quê? O endereçamento, né? Vara especializada, quando não tem é cível. Esse uso não tem, né? É vara cível. Isso é bom e ruim, né? Porque é 880, eu falo, né, doutor? Eu falo porque é verdade, né, doutor José? Você pega um juiz ou muito ruim no assunto ou muito bom, né? O juiz que nós vamos pegar aqui deve cair na primeira vara, até por prevenção a essa divisão aí. Ele é meio complicado. É fogo. Porque um juiz que julga tudo é difícil, é que nem um advogado que faz tudo, ele acaba se complicando, porque é muitos temas, muitas leis, né? Então é complicado. Nesse caso, o que é bom o doutor fazer? Trabalha com uso capião declaratório, que na verdade, né? A ação de uso capião é uma ação declaratória. Tanto é que o nome da peça fica assim: Ação Declaratória Judicial de Uso Capião Extraordinária. Um exemplo, vírgula, conforme artigo 1238 e enunciado 492. O doutor vai apresentar o autor da ação, os requerentes, mas não o réu, porque essa ação não tem réu. É uma ação declaratória. O site do Tribunal de Justiça ele é falho, então a gente inclui um réu de mentirinha para conseguir distribuir a ação. Mas a ação não tem réu. Então não vai ser em face nem contra ninguém. Aí nós vamos abrir o que depois? Preliminar. Justiça gratuita, quando é o caso. Prioridade processual, quando é idade, enfermidade, quando é o caso. E aí vamos trabalhar com a preliminar do quê? É importante trabalhar com a preliminar do pré-questionamento, para efeitos de recursos especiais. Trabalhar com a preliminar da localização e descrição do imóvel, porque o cartório aí de imóveis é complicado também, né, doutor? Para fazer registro, às vezes ele enrosca. Então já abre em preliminar da localização e descrição do imóvel. Aí copia aquela descrição da matrícula ou da transcrição e coloca uma fotinho atualizada do imóvel, mapinha do Google, sabe? Sim. Haja alguma discussão com uma do registro de imóveis. O registro de imóveis, caso tenha algum problema, tem aí na região que o doutor está, qual que é o problema? Às vezes o cartório fala, não vou registrar o uso capião, não vou abrir uma matrícula nova. Aí você fala, por quê? Porque não consta na exordial, infelizmente não consta a localização e descrição do imóvel. Poxa, é cachorrada, né, doutor, fazer isso com a gente. Então, para evitar dor de cabeça aí na região que acontece muito, eu oriento o doutor a fazer isso. Já trabalha com um tópico, né, da descrição e localização do imóvel. Já menciona a descrição, copia e cola da matrícula, e a localização através do mapinha do Google, a foto atualizada, se tiver como escanear a própria planta, né, já dá para fazer isso. Já pré-questiona e não esquecer de pedir a verbação premonitória em preliminar também, né, doutor? O valor da causa, posso botar o valor venal do imóvel? Deve sim. Na verdade, o valor do uso capião é o valor venal, salvo exceções, né? Então, perfeito.
No pedido, o doutor não pode esquecer de pedir, né? A manifestação do MP, a manifestação das fazendas, União, Estado, Município, e as citações. Aí o doutor pede o quê? A citação dos confrontantes, lá direita, lá de esquerda de fundos, e a citação também, né? Que é importante, a citação do último proprietário. O nome da terra. O último proprietário ou seus herdeiros, né? Hoje é os herdeiros. Os herdeiros com a terra. Mas... Não, é meio detalhe da pessoa. Nossa dúvida é basicamente essa. Qualquer coisa, se tiver aberto para consulta, a gente manda bala de novo. Tá bom, estou à disposição. Acompanhar o processo. Combinado, o doutor ganhou um amigo aqui, tá bom? Que precisar, tô aqui, tá bom? Muito bom. Obrigado, doutor. Fica com Deus, tá? Se cuida. Sucesso para vocês, viu? Sempre. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.